Números capítulos de número 15 e 16. Depois da sentença de Deus, no capítulo de número 14, uma nova realidade começou para Israel aqui. O Senhor declarou que os adultos daquela geração que saíram do Egito e murmuraram na incredulidade não entrariam na terra prometida. Eles cairiam no deserto ao longo dos anos. Apenas Josué e Caleb, entre os homens daquela geração, entrariam porque permaneceram fiéis. Ao mesmo tempo, Deus anunciou que os filhos, aqueles que os pais diziam que seriam presas no caminho, seriam justamente os herdeiros da promessa. Uma nova geração nasceria no deserto, cresceria no deserto, entre as tendas, na poeira, comendo maná, nas jornadas difíceis. E eles, sim, possuiriam a terra que seus pais desprezaram. E aqui eu reforço novamente que não foram apenas Josué e Caleb que tomaram posse de Canaã, mas também uma nova geração que nasceu no deserto, aprendendo na dor e na dependência de Deus, que possuiu a terra prometida. Agora eu quero que você imagine o peso disso. Pais caminhando rumo ao fim de um ciclo, enquanto os filhos cresciam rumo ao novo começo. Até ali, o registro de Números 14, eles andavam com expectativa, e a partir do capítulo 15, eles andam debaixo de uma sentença de sobrevivência. Eles montavam tendas, desmontavam tendas, recolhiam maná, seguiam a nuvem de dia, fogo de noite, porém agora com uma certeza: seriam sepultados naquelas areias. O deserto deixou de ser caminho e virou um juízo. Para mim, aqui, esses capítulos são os mais dolorosos do livro de Números, porque o povo estava em movimento, mas tinha perdido toda uma estação por conta da desobediência. Números 15, Deus começa falando do futuro daquele povo, o povo que estava ferido. É nesse cenário aqui que Deus começa a falar de ofertas, colheitas e entrada na terra. Parece um pouco estranho, porque aquele povo que estava sentenciado começou a ouvir instruções sobre Canaã, mas a mensagem é muito clara. A infidelidade humana não cancelou a fidelidade divina. Os pais perderam a oportunidade, mas os filhos herdariam a promessa. Quando Deus nos corrige, nem sempre Ele encerra tudo. Muitas vezes Ele disciplina uma geração para preservar a próxima. Então chegamos no capítulo de número 16 e nos deparamos com Corá. Corá, ele não aparece do nada, porque rebeliões raramente nascem no dia que elas explodem. Elas crescem nas conversas escondidas, comparações do olhar, da insatisfação alimentada no secreto. E aí você pergunta, quem era Corá? Corá, ele era um levita da linhagem de Coate. Isso significa que ele não era um homem comum no meio do povo. Os levitas, eles tinham sido separados para o serviço sagrado do tabernáculo. A família de Coate tinha, na verdade, uma das tarefas mais privilegiadas, que era cuidar do transporte dos utensílios do tabernáculo, os utensílios santos, incluindo a Arca da Aliança. Corá convivia com a presença de Deus, com a ordem do culto, com a santidade do ambiente. Corá via de perto aquilo que muitos jamais veriam. Ele não era um rejeitado, ele não era esquecido, muito menos excluído da sociedade. Corá era alguém privilegiado, porém descontente consigo mesmo. E aqui, esse texto, ele traz para nós uma lição mais atual do que nunca. Assim como Corá, existem pessoas cercadas de bênçãos, oportunidades, honra, mas estão adoecidas porque desejam o lugar do outro. Corá se une com Datã e Abirão, e com 250 líderes conhecidos do povo ali. E eles trazem um discurso que parecia até bonito. Eles dizem, todo o povo é santo, por que vocês estão se achando melhores do que os outros? Parece democrático, Parece humildade, uma defesa coletiva. Parece que Corá estava lutando ali por uma igualdade,
dando voz para as tribos esquecidas, estava tendo coragem de denunciar abusos da liderança de Moisés. Mas nem tudo o que veste uma roupa de justiça nasce de um coração justo. Cuidado com pessoas que se levantam para defender multidões sem que essas multidões tenham pedido defesa. Cuidado com quem usa o povo como escudo para promover uma agenda pessoal. Cuidado com quem se apresenta como um libertador, mas está apenas com o ego ferido. Pessoas que falam em nome de todo mundo, quando no fundo só querem algo para si mesmo. Muitas revoltas se disfarçam de causa nobre. E Moisés, ele responde, mas ele não corre para discutir com eles, ele se prostra. Isso também nos dá uma lição profunda, porque Moisés, ele tinha segurança espiritual. Quem sabe que foi levantado por Deus não precisa se desesperar para provar nada para ninguém. Moisés, ele propõe que cada um traga o seu incensário diante do Senhor. O incensário era um instrumento de adoração e de aproximação com Deus. Não era um brinquedo, era um símbolo de santidade. Em outras palavras, Moisés estava dizendo, se vocês desejam o altar, deixem Deus decidir quem é que pode permanecer diante dele. O juízo, então, ele é marcado, sem que Moisés soubesse. Moisés pede para que eles tragam no dia marcado, e Corá, Datã e Abirão se posicionam. Então, algo inédito aqui acontece nesse dia marcado. A terra se fende debaixo das tendas dos três, o chão se abre e eles descem vivos com as suas casas, famílias, tudo o que pertencia a eles, e depois disso a terra se fecha novamente. Não foi um acidente natural, foi um sinal público do juízo divino. Já os 250 líderes que trouxeram os incensários permaneceram diante do povo por um tempo, mas depois um fogo saiu da presença de Deus e consumiu todos eles. Perceba a precisão desse juízo. Os que atacaram a estrutura de autoridade foram tragados pela terra. Os que profanaram a aproximação santa de Moisés ao Senhor foram julgados pelo fogo divino. Aquilo que parecia uma força coletiva terminou em um absoluto silêncio. E você pergunta por que Deus agiu assim? Porque Israel estava num momento de fragilidade. O povo tinha acabado de receber a sentença do deserto. A fé do povo estava abalada e a liderança precisava conduzir aquela geração ferida. Se essa rebelião ela prosperasse, o povo iria se separar, o povo iria se dispersar pelo deserto. Cada tribo ia começar uma disputa de poder, eles criariam a sua própria verdade, eles ficariam insatisfeitos e levantariam novas acusações. Aquela caminhada ia virar uma guerra. O deserto, que já estava duro, se tornaria extremamente insuportável. Eles não morreriam apenas de sede ou de cansaço, eles morreriam divididos. Muitas pessoas, muitas famílias hoje vivem isso também. Empresas quebram, não por falta de recurso, mas por uma guerra interna, alguém disputando o lugar do outro, um querendo ser melhor do que o outro. Muitas igrejas esfriam, e não é a perseguição externa, mas é uma competição dentro da própria igreja. Pessoas querendo ser melhor do que o outro, ser usado mais do que o outro. Muitos relacionamentos acabam por conta de disputas. Por isso que Deus interveio. Deus preferiu podar um membro contaminado para que o restante do corpo fosse preservado. Parece algo duro, mas há momentos em que tolerar a contaminação destrói mais do que confrontar. E não se engane, Deus ainda trata. Deus trata focos de soberba, Deus trata focos de divisão, manipulação. Não abrindo a terra, literalmente, mas expondo intenções, removendo máscara, derrubando projetos orgulhosos, frustrando planos construídos na base da inveja.
Deus continua zelando pelo seu corpo, pela sua igreja. Muitas pessoas que Deus chamou para uma função linda, mas estão desprezando porque estão olhando para o altar do outro. Mulheres que foram chamadas para ser excelentes mães, mas querem viver a vida da outra. Pessoas que foram chamadas para empreender no pequeno, mas desprezam o começo simples porque tem gente que já está lá na frente lucrando bastante. Pessoas que foram chamadas para servir nos bastidores, mas só valoriza se tiver com o microfone na mão. Pessoas chamadas para construir uma família, mas tem inveja de quem é solteiro. Pessoas que foram chamadas para crescer, amadurecer, estudar, mas vivem se comparando com a agenda do outro. Não perderam o chamado, mas estão perdendo tempo, olhando para o lado errado. E quem insiste em subir pela soberba acaba descendo pela humilhação, porque o Senhor ele resiste ao soberbo, abate o arrogante, mas exalta os humildes no tempo certo. E aí nessa palavra o Senhor ministrou meu coração e eu quero deixar para você. Abandone hoje a inveja, abandone a competição, a murmuração, a comparação que está te adoecendo. Existe um lugar para você na seara de Deus, existe função para você no reino dos céus. Deus tem propósito para a sua vida e Ele não precisa copiar ninguém para fazer algo inédito na sua vida. Quando nós honramos o lugar onde Deus nos plantou, nós florescemos. Mas quando nós queremos disputar o terreno alheio, nós secamos, paralisamos. Pare de olhar a posição do outro e comece a cultivar a sua. Porque quem aceita o processo de Deus colhe no tempo certo. E conquistar aplausos humanos é muito pouco, comparado à honra, à paz e ao favor que Deus libera sobre nós no tempo certo. Se essa palavra falou com você, comenta, compartilha com outra pessoa e escreve aqui nos comentários: Deus falou comigo, em Números capítulo 15 e 16. Deus te abençoe em nome de Jesus.